Alunos e alunas, a partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Apresenta esta videoaula principalmente àqueles alunos que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e nesta videoaula nós vamos tratar a respeito da reforma agrária. Você sabe o que é reforma agrária? Inclusive, essa expressão, esse tema, melhor colocando, é muito recorrente, muito discutido há anos na sociedade brasileira. Visualize em tela uma informação. Nós temos aí a perguntinha básica e, na sequência, nós temos a resposta. Nós temos assim: o que é a reforma agrária? É o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, agrária ou de terras em um estado. Quando há a concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou poucas pessoas, temos a formação dos latifúndios, grandes propriedades de terra que por sua extensão não são devida e completamente exploradas. Então, antes de aprofundar esse conceito, nós temos que entender algumas questões. Por exemplo, na sociologia nós falamos muito em desigualdade social, a pobreza, a precariedade das moradias, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, enfim, diversas desigualdades sociais acabam sendo tratadas na sociologia. Mas se você prestar atenção, boa parte dessas formas de desigualdade, até pelo tom que nós trabalhamos, até mesmo nós professores, nós frequentemente estamos nos reportando ao espaço urbano, às dificuldades da vida na cidade, a desigualdade existente nas cidades. E muitas das vezes, digamos assim, essa discussão, e o campo? E a zona rural? Não tem desigualdade? Não tem dificuldades? Não tem as suas injustiças sociais? Tem sim. Quando nós tratamos a respeito da reforma agrária, nós estamos levando em consideração justamente essa desigualdade social que acontece no campo, que vai se dar justamente no quê? Na posse da terra. O conceito que eu acabei de ler para vocês, ele ilustra uma ideia que é primordial. Existem pessoas que têm muitas terras e mais terras, só que são terras improdutivas. A pessoa só tem a posse, mas não está fazendo o uso daquela propriedade de terra que possui, que é sua. O que é uma terra improdutiva? Simplesmente é uma terra que não é utilizada para o plantio, é uma terra que também não é utilizada para a criação de animais, o gado, por exemplo, né, para o desenvolvimento da pecuária. Eu tenho apenas a terra ali, sem produção. Em contrapartida, apesar de ser uma minoria, mas é uma minoria que, obviamente, sendo bem redundante, quantitativamente falando, não pode ser desconsiderada, né? Que a sociedade também tem que ter um olhar para essa parcela da sociedade, que são justamente aqueles trabalhadores rurais, aquelas pessoas que pela sua identificação, que pela sua preferência, que até mesmo pelas suas limitações, não deixam o espaço rural, vivem, trabalham e ali produzem. E que precisam da terra para a criação de animais, para o plantio e, inclusive, para, posteriormente, comercializar aquilo que estão produzindo justamente na terra. Enquanto há terras improdutivas, existem pessoas que possuem a necessidade não de possuírem hectares e hectares de terras, mas pelo menos uma extensão necessária justamente para que possam trabalhar, produzir e assim garantir o seu sustento e o sustento da sua família. Uma outra coisa que eu também quero destacar é que no momento inicial da minha fala,
eu ponderei a vocês que há muito tempo esse tema da reforma agrária, ele é muito recorrente na sociedade brasileira. E eu coloco recorrente, e aí eu quero frisar a organização dos movimentos sociais existentes no país e que atuam justamente, que aliás, atuam no interesse dos trabalhadores rurais. Aqui no estado do Acre nós temos os STRs, os sindicatos dos trabalhadores rurais, né? Como exemplo, existem outras organizações, outros sindicatos que acabam focando na necessidade dessa parcela da sociedade. De uma maneira muito conhecida, nós temos aqueles que são vinculados ao MST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, enfim. Bem no passado, a existência das ligas camponesas, né, que também foi uma organização e que também teve a sua passagem aqui no estado do Acre, apesar de que em outros estados brasileiros essa experiência das ligas camponesas não foram vivenciadas, mas foi um movimento social muito forte, principalmente na região nordeste do nosso país. Independente da época, independente da sigla, todos esses movimentos sociais, eles apresentam justamente um elemento em comum, que é levantar essa bandeira pela reforma agrária. Né? Então, não é tomar, é redistribuir as terras conforme foi lido agora há pouco e que vocês também puderam visualizar em tela. Vamos acompanhar mais algumas informações? Visualizem alguns aspectos positivos e aspectos negativos que estão associados a essa questão da reforma agrária. Então vamos lá. Fixa o homem no campo, estimula a produção agrícola, desconcentração de terra, desconcentra a renda, combate a fome e a miséria e desestimula o êxodo rural. Então, se vocês prestarem atenção, a reforma agrária ela acaba contribuindo com a manutenção das pessoas justamente no espaço rural, mas com condições. Porque não é porque eu vivo no espaço rural que eu vou estar desempregado, que produtivamente falando eu vou estar inativo, passando pelas minhas privações e pelas minhas necessidades. Essa também não é a intenção, mas é criar condições para que, economicamente falando, a área rural ela também seja atrativa justamente para se viver. Quantas e quantas pessoas às vezes migram do campo para a cidade. E quando chegam aqui na cidade, às vezes ficam em uma situação de vida pior e mais precária em comparação a quando vivia na zona rural e apenas fortalece as distintas desigualdades sociais que nós podemos identificar no espaço urbano. Dando continuidade, vamos lá? Aspectos negativos. Os conflitos sociais, esse processo de reforma agrária, ele não é fácil. É claro que o proprietário de terra, ele não quer que a sua posse ela seja redistribuída, ele não quer perder uma propriedade e disponibilizá-la, no caso, para quem não tem. Então, esse processo de reforma agrária, ele não se dá de forma pacífica, muitas das vezes, e o Brasil ele já vivenciou algumas experiências de conflito lamentáveis em que, inclusive, né, algumas pessoas elas tiveram as suas vidas ceifadas justamente nessas ocasiões. Pressão demográfica e a questão do custo financeiro elevado acaba sendo acabam sendo, digamos assim, os aspectos negativos dessa reforma agrária. Com base na minha explicação, vamos ao exercitando da nossa videoaula. Acompanhem um enunciado e 4 possibilidades de resposta. Muita atenção. Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que, letra A, a reforma agrária é o processo de
redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. C. É uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. E letra D. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende quem tem condições para produzir na terra. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras, conforme eu observei a todos vocês logo no início da minha explicação. Prezado aluno, desejo um forte abraço a você, agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.